A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos estar lendo Neemias, capítulo 10, aleluia, glória a Deus. Que diz assim: os nomes dos que selaram o concerto. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Arias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Zebanias, Maluque, Arias, Neremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maacéias, Bilgai, Semaías. Esses foram os sacerdotes. E os levitas: Jesua, filho de Azamias, Binui, 2 filhos de Enadade, Cadmiel e os seus irmãos Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Menino, os chefes do povo: Parós, Paete, Moabe, Elão, Zatur, Bani, Buni, Azigade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Até, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Besaías, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesedabe, Mesesabel, Zadok, Jadua, Peladias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Aloés, Pileia, Zobeque, Reum, Azabiná, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim, Baaná, e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios e todos os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram os seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de todos que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que se guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomarias as filhas deles para os nossos filhos, e de que trazemos os povos da terra, no dia do sábado fazemos algumas fazendas e qualquer grão para venderem. Nada tomaríamos dele no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para os que continuam oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, as luas novas e para as festas solenes e para as coisas sagradas e para os sacrifícios do pecado, pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos-nos as sortes entre os sacerdotes levitas e o povo acerca da oferta da lenha
que havia de trazer a casa do nosso Deus segundo as casas dos nossos pais e a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e os nosso gado, como está escrito na lei, em que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor, e que as primeiras de nossa massa e de nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a carne, e o mosto, e o azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos de toda da nossa terra aos levitas, e os levitas pagariam os sacerdotes em todas as cidades da nossa lavoura, e que os sacerdotes, filhos de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer oferta alçada do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores que traz assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Capítulo 11. Relação dos que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar um de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão habitaram, pois, em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dois filhos de Pérez, Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Oze, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiribe, filho de Zacarias, filho de Silonita, todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 462, perdão, 468 filhos valentes. E esses são os filhos versículo 7. E esses são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai, Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Zenuia, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiribe, Jaquim, Seraías, filho de Milquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus,
seus filhos que faziam a obra da casa 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeça dos pais, 242. Amazias, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os filhos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre os filhos de Zabdiel, filho de Gedolim, e 2 levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai, Josabade, 2 cabeças, 2 filhos presidiam sobre a casa sobre a obra de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração. Baquebuquis, o segundo de seus irmãos, depois de Abdá, filho de Zamua, filho de Galael, filho de Zedutum. Todos os levitas da santa cidade foram 284. Os porteiros Jacube, Talmon, com os seus irmãos, os guardas das portas, 172. E os restos de Israel, 2 sacerdotes levitas, teve todas as cidades de Judá, cada um a sua herdade. E os neutineus habitaram em Ofel, Ezia e Gispa, presidiam sobre os netuneus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, 2 filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia num mandato do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesezabel, 2 filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arpa e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon, nos lugares da sua jurisdição, em Jecabzeel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bate-Palete, e em Zazu-Saual, e em Bezerba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Zarmute, e em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azeca e nos lugares da sua jurisdição. E se acompanharam-se desde Bezerba até o vale Imon. E os filhos de Benjamim e Zeba habitaram em Micmais, e Aia e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe e em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide e em Zeboim, em Nebalate, em Gode e em Ono, no vale dos artífices. E alguns dos levitas habitaram nos seus repartimentos
de Judá e de Benjamim. E assim, damos uma pausa aqui por hoje, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.